Vou passar a palavra agora ao Marcos Rigg, que é conselheiro do Coman e que teve um voto divergente na votação que teve no Coman. Então, tem a palavra. Boa tarde, deputado estadual Beatriz Cerqueira, demais deputados estaduais presentes, vereadores, demais componentes da mesa, prezado público aqui, diante dessa audiência pública. Eu gostaria, primeiramente, de informar que, assim que estive na primeira vez que foi encaminhada a pauta relativa à Stock Car, e alguns pareceres, naquele momento, demoraram a chegar até as nossas mãos, eu pedi vistas face à complexidade que entendia que haveria sobre o tema. Não obstante, como advogado que sou, e através dos meus conhecimentos também, terminando agora uma pós-graduação em ESG, sustentabilidade, entendi que o meu relatório, presidente, é público, né, de conhecimento de todos. Estou até aqui com ele aberto, mas para não cansar todos, eu só gostaria de relembrar alguns pontos, né, que nós entendemos que não se trata simplesmente de um evento, e sim de um grande empreendimento de alta relevância ambiental, né, sendo que os impactos serão definitivos e extremamente relevantes para o meio ambiente, não se revestindo mesmo em seus efeitos de caráter meramente eventual. Mais adiante, no meu voto, eu disse que, haja vista a necessidade de construção de circuito de rua, autódromo, o que torna os efeitos de forma a produzir impactos definitivos no meio ambiente urbano, no qual se pretende realizar as obras para que o mesmo ocorra, trata-se, portanto, de empreendimento com repercussão ambiental relevante e notória, ao contrário da data máxima venda, entendimento exposto no relatório do ilustre conselheiro e colega da OAB, o nobre doutor Leonardo Amaral Castro. Não obstante, nós citamos mais de 14 itens de relevante impacto ambiental e demonstrando que não poderia ser tratado de maneira isolada a supressão das árvores sem análise do todo, de toda a complexidade, de todas as questões urbanísticas, ambientais, que nós entendíamos que poderiam criar óbice ao próprio empreendimento ou até mesmo que se aguardasse que fossem resolvidos para, posteriormente, suprimir as árvores, porque justamente as árvores, como bem dito aqui pela nobre deputada Beatriz Cerqueira, o risco que se corre, né, em cortar essas árvores antes e, posteriormente, obtermos uma decisão positiva é muito grande. Então, o que nós costumamos dizer em direito, né, há aqui, notoriamente, o periculum in mora, razão pela qual essa liminar deve ser apreciada, né? Mas, voltando aqui ao meu voto, eu entendi, no meu relatório enviado, que, legalmente, o empreendimento em questão deveria ser analisado, presidente, como, de acordo com o artigo 340 e seguintes do Código do atual Plano Diretor de Belo Horizonte. Se não vejamos, o artigo 344, ele, permita-me ler aqui, ele diz que, ou melhor, obrigado. Submetem-se a licenciamento ambiental pelo Coman os empreendimentos que contemplem o exercício das seguintes atividades. Inciso 10. Autódromos, hipódromos e estádios esportivos. Importante salientar que o tipo
a que a lei se faz referência aqui no caput do artigo 344, empreendimentos que contemplem o exercício das atividades de autódromo. Se trata aqui de exercício, sequer seja, se o entendimento diverso, construção de autódromo. O exercício da atividade. Ela já impactaria, até porque, independente se é circuito de rua ou autódromo, ela vai gerar o mesmo aspecto relevante de impacto para o meio ambiente. O nosso entendimento aqui não é contra a Stock Car. Eu recebi o meu professor, prezado Sérgio Sete Câmara, assim como diversos outros movimentos e tudo. E o nosso parecer, nosso entendimento é que deve haver licenciamento ambiental de acordo com todo embasamento legal previsto no plano diretor, face que existem impactos ambientais relevantes e definitivos. Nada contra o empreendimento, mas que ele seja tratado com a devida gestão de riscos que se pode correr, né? Face, por exemplo, a questão de combustíveis na Lagoa. Nós já tivemos eventos na Lagoa da Pampulha que foi uma festa das cores. Eu sei porque eu tenho uma colega engenheira ambiental na minha nova pós, e ela disse que no dia seguinte a Lagoa da Pampulha acordou toda com a cor, o espelho d'água diferente, com tanto de peixe morto. Então, essa gestão de riscos, né, é algo que, em se tratando de sustentabilidade e de um evento, porque nós não podemos aqui também esquecer o poder econômico, né, mas nós estamos falando de sustentabilidade, que é necessária a união da sociedade civil organizada com o mercado, com o empreendimento, com vistas ao bem comum para a população, e não para que gere impactos negativos, razão pela qual entende-se também que, no aspecto da governança, ela deixou, sim, de ser transparente, uma vez que deveria ter, como qualquer projeto ligado à sustentabilidade, impacto, todos nós sabemos que, se tivessem lá em Brumadinho escutado a comunidade antes, tivessem vários outros acidentes ambientais que, de nítido conhecimento nosso, teriam sido evitadas grandes catástrofes. Não obstante, sequer foram escutadas as pessoas da Pampulha, a comunidade, principalmente aqui, fico surpreso com o que relatou a professora Fábia Lima, quando me disse que o professor, agora não recordo, Marcelo? Teria um professor envolvido na... Professor Vec, né, que não houve contrato algum. Isso realmente me surpreendeu também, face a alguns elementos que foram trazidos à baila nas várias audiências que eu tive relacionado a esse evento. Para concluir, mais um ponto, né, que nós destacamos no nosso relatório, foi sobre a questão também de possível convocação do Coman para esse tipo de licenciamento, sob pena de não estarmos cumprindo a efetiva competência dele prevista em lei. Antes de ir à votação no Coman, eu explicando sempre, e aqui digo que ajo como presidente da Associação dos Moradores dos bairros Luxemburgo, Coração de Jesus e Vila Paris, como cidadão representante do setor popular no Conselho do Meio Ambiente, de forma apartidária, não tenho partido político, tenho minhas preferências filosóficas, sim, mas, enfim, dentro daquilo que me proponho como pessoa pública, apartidária, da sociedade civil, sempre dar escoramento às demandas da população, dos nossos bairros, sem a polarização atual, que não nos leva a nada nesse país, a não ser a torcida e que, lamentavelmente, não atende à demanda social. Sendo assim, ao final, antes da votação, mais uma vez citando aqui a deputada Beatriz Cerqueira, pensando no risco
das árvores serem suprimidas sem análise do licenciamento ambiental, naquele momento, lá pelas 7h30 da noite, eu fiz um requerimento para que fosse convertido em diligência o julgamento nosso naquele momento, face às mais de 200 pessoas que se inscreveram e que ali, mais uma vez, eu tive meu convencimento alterado, não com relação à questão do impacto ambiental, que necessitaria de licenciamento ambiental, mas verificando que vários requerimentos haviam sido feitos, várias convocações, inclusive desta casa, né, foram apresentadas e não haviam sido analisadas. E, como advogado, eu pedi licença e disse, olha, eu entendo que devemos sanear o processo antes de julgá-lo, sob pena de, nesse corre-corre desesperado, nós incidirmos em algumas nulidades e, inclusive, correr o risco de se perder as árvores e a posteriori, ter decisão diversa. Não obstante, também esse requerimento foi indeferido, né, para análise desses requerimentos, inclusive pedi para que fosse convertido em visita técnica também, mas, de acordo com o regimento e tudo, e democraticamente, né, se assim podemos dizer, foi votado 10-2 também, para 10-2 não, essa votação foi 9-3, e depois indo para a votação final, que culminou em 10-2. Meu relatório está disponível, né, no site do Coman, e estamos disponíveis sempre para um diálogo possível, para o efetivo escoamento das demandas da população, sem paixões políticas, sem viés algum, porque entendemos que deve andar sempre juntos. A sociedade civil organizada, os órgãos públicos, os poderes da República, bem como o mercado também, para que se possa realmente falar em sustentabilidade. E, principalmente, que não falte a governança transparente, nesses princípios todos que eu já elenquei aqui. Obrigado. Muito obrigado ao Marcos Rigg pelas suas palavras.